E a nossa reflexão de hoje tem como tema em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe oferece. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço fixo na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você tenha causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor, é usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Belo texto, não é verdade? E, com toda certeza, muito aplicável a todos nós. Muitas vezes, nós estamos buscando a felicidade do lado de fora. Eu já falei sobre isso aqui, aliás, o tema felicidade, ele tem sido, de certa forma, tema de muitas reflexões aqui no meu programa, mas é sempre bom falar sobre isso, por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. Eu não conheço uma pessoa cujo juízo seja bom, esteja no lugar, que projete uma vida para ser infeliz, não. Uma pessoa não se casa para ser infeliz, ela se casa porque quer ser feliz. Uma pessoa não busca a infelicidade em lugar algum. Ela sempre vai buscar construir através da sua caminhada e dos seus relacionamentos a possibilidade de viver cada dia feliz. É fato que muitas vezes acontecem coisas que nos deixam infelizes. Isso pode acontecer. O que não pode é a infelicidade comprar um pedaço de terra no seu coração. Isso é que não pode. O seu coração tem que abrigar permanentemente e ser completamente ocupado pela felicidade. Não está lá fora, está aqui dentro. Esses dias eu ouvia um psiquiatra que tem um programa numa rádio de alcance nacional, aliás, vou até dizer aqui o nome da rádio, na Rádio CBN, e o programa, talvez você também já tenha ouvido, e sempre que coincide eu estar no carro naquele horário, eu gosto de ouvi-lo. E o programa chama-se No Divã do Gicovati. É um psiquiatra que dá conselhos, faz palestras, enfim, tem esse programa na Rádio CBN. E recentemente eu o ouvia falar da questão do altruísmo. É claro que eu tenho uma visão de altruísmo e, aliás, outro dia até falei aqui sobre o altruísmo e de quanto Jesus era uma pessoa altruísta, não é? E ele falava sobre essa questão do altruísmo, mas em muita coisa eu não concordei com ele. E é claro que nós que temos essa liberdade de chegar até você, seja através da televisão, seja através do rádio, falando alguma coisa, nós temos também que te dar o direito de concordar e de discordar daquilo que falamos. É claro que eu não sou infantil de imaginar que todo mundo concorda com o que eu falo.
Mas tem muita gente que concorda, mas você tem o direito de discordar. Assim como eu também me vi no direito de discordar dele quando ele falava do altruísmo e falando que, de certa forma, as pessoas altruístas são pessoas que estão, de alguma forma, querendo pagar algum sentimento de culpa. Eu não concordo. Outra coisa que ele disse, eu concordo, que a vida é movida muitas vezes pelo interesse. Só que ele, de certa forma, ele radicaliza. Ele disse que tudo na vida é interesse. Olha, a Bíblia fala de um amor que está acima dos interesses, que é aquele que nós chamamos de amor ágape. Que amor é esse? É o amor de Deus. É claro que o conselho que ele dava e a reflexão que ele fazia do ponto de vista de um psiquiatra e que não tinha, e eu respeito isso, claro, como base a Bíblia Sagrada. O que eu digo para você, dentro do mesmo tema e do mesmo assunto, tem como base a palavra de Deus. Portanto, eu quero crer que o altruísmo, ele pode sim ser exercido sem que eu seja movido a viver uma vida altruísta com a proposta de usar isso como uma moeda que vá resgatar sentimentos ou coisas ruins ou erradas que eu tenha feito e por isso eu vou buscar fazer uma coisa boa para de alguma forma compensar aquilo que eu fiz de ruim. Agora é claro que, até fugindo um pouco do tempo, que a gente está falando de felicidade, não é verdade? Mas fugindo e ao mesmo tempo dentro do tema, eu já disse aqui também que nós, seres humanos, a Bíblia diz que o nosso coração é mau. Mas mesmo sendo mau, nós sabemos escolher e querer boas coisas para os nossos filhos. Agora imagine o coração de Deus. O coração de Deus não é mau. Imagine o coração de Deus em relação a você. O que Deus pensa a seu respeito, o que Deus tem para você. Seria uma vida de infelicidade ou uma vida de felicidade? Qual é a proposta de Deus para você? Com certeza, a segunda opção, uma vida de felicidade. Mas é tão interessante as relações humanas, porque se é uma coisa difícil na vida, é a gente construir uma boa relação, você concorda comigo? E uma relação que nos faça felizes. Eu costumo dizer que até para fazer o bem nós somos maus. E ao dizer isso, certa vez, uma pessoa não entendeu e de imediato ela discordou de mim. Aí eu fui explicá-la por que é que eu penso assim. Veja bem, muitas vezes uma pessoa está num estado de angústia, de tristeza, alguma coisa, sei lá, com a sua consciência pesada, e ela resolve então comprar algumas cestas básicas e leva essas cestas para uma determinada entidade. Depois, quando ela volta, é comum ouvir isso, mas eu fui lá e eu me senti tão bem quando eu pude entregar aquelas cestas básicas lá naquela entidade que estava tão carente desse alimento. Agora a pergunta que eu faço para você é, quem de fato é o carente nessa história? É a entidade, as pessoas que estão lá naquela entidade, seja num orfanato, seja num asilo, enfim. Quem de fato é a pessoa que está precisando de alguma coisa? É esse que levou. É o que levou. Por quê? Porque ao fazer isso, isso trouxe ao coração dele uma satisfação tamanha que, sem perceber, ele barganhou na boa ação, e boto aspas aqui para a boa ação, e não quer dizer com isso que as pessoas não devem fazer boas ações, devem sim. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem, não é verdade? Fazer o bem a todo tempo. Mas muitas vezes, o que nós estamos fazendo é uma barganha. Por isso é que eu disse que às vezes, até para fazer o bem, nós somos maus, porque nós estamos querendo produzir algum tipo de satisfação, de alegria, de felicidade para o nosso coração e por isso estamos, de alguma forma, me perdoe aqui a expressão, até explorando a necessidade, a carência do outro. Mas será que de fato o carente é o outro? Não, é isso que eu quero dizer. O carente muitas vezes sou eu.
E carente, às vezes, de uma coisa tão simples que é exatamente a razão do tema de hoje. Carentes de felicidade. Agora, isso passa. A felicidade é um estado de espírito que, se você fizer a manutenção dele, você vai ser feliz, independente das circunstâncias, independente do que acontece à sua volta, independente do padrão de vida que você tenha, independente de qualquer coisa. Felicidade é um estado de espírito e não está atrelado às coisas e não pode ser produzido pelas coisas ou pelo meio. E eu diria, nem tão pouco pelas ações. Mas há uma ação que pode ser multiplicada na felicidade, que é a de forma pura, sincera, com a sua felicidade, fazer outros felizes. E no seu relacionamento, nunca busque alguém para te fazer feliz. Nós temos falado sobre isso, inclusive na questão do casamento. Mas busque alguém para que você possa fazer esse alguém feliz. E assim você vai, nessa interação, perceber que é possível semear felicidade e colher felicidade. E colhendo felicidade, claro, vivendo uma vida feliz. Que Deus nos abençoe com essas palavras, com essa reflexão. Espero que você tenha sido abençoado. Chegou o nosso momento de oração e agora nós vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tempo. Obrigado pela reflexão de hoje. Obrigado pelas pessoas que acompanharam e que neste momento estão orando comigo. O Senhor as conhece, conhece a necessidade de cada coração. E a nossa oração, mais uma vez, meu Deus, é esta. Vá ao encontro dessas pessoas agora. Estenda a tua boa mão sobre elas. E no nome de Jesus, Pai, que o Senhor as abençoe. Que o Senhor possa abrir o céu sobre elas e sobre as suas casas. Nos abençoe também, Pai, nos dando mais uma vez uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de sono reparador. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.